Vamos fazer o nozinho inicial, ajustar bem o nó e iniciar com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntes. Esta é a base para a folha. Vamos iniciar a primeira carreira. Vamos fazer uma correntinha, que é a altura do ponto baixo. Vamos pular a primeira correntinha, que será a base da correntinha que fizemos agora. Será contado como primeiro ponto baixo. Vamos introduzir na terceira correntinha e fazer o segundo ponto baixo. A correntinha inicial é o primeiro ponto baixo e aqui na terceira correntinha fizemos o segundo ponto baixo. Vamos introduzir na correntinha seguinte e fazer o terceiro ponto baixo. Vamos introduzir na correntinha seguinte e fazer o quarto ponto baixo. Veja. Sem laçar o fio, vamos introduzir no mesmo lugar do quarto ponto baixo, que é o último da carreira, e vamos aumentar mais um ponto. Ficamos com 5 pontos baixos para este lado. E vamos trabalhar agora, do mesmo jeito que trabalhamos aqui, neste lado aqui. Viramos assim e vamos fazer, para esta voltinha da folha, vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Sem laçar o fio, veja, aqui está o fio inicial. Vamos trabalhar agora nesses fios que estão debaixo, ó, do ponto baixo, que nós acabamos de fazer aqui. Veja, 2, 3 e 4. Vamos introduzir aqui, neste fiozinho. Então, estamos aqui com 3 correntes. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó, neste fio que está sobre o primeiro ponto baixo. E vamos fazer nele um ponto baixo. Lembra que desse lado aqui, aumentamos um ponto. Então, deste lado aqui também vamos aumentar. Sem laçar o fio, vamos introduzir a agulha no mesmo lugar e fazer o segundo ponto baixo. Sem laçar o fio, vamos introduzir neste fio que está acima do ponto baixo da frente e fazer o terceiro ponto baixo. Sem laçar o fio, vamos introduzir no ponto da frente e fazer o quarto ponto baixo. Sem laçar o fio, vamos introduzir neste fiozinho da frente e fazer o quinto ponto baixo. E aqui terminamos a primeira carreira com 5 pontos baixos de cada lado. Vamos trabalhar em carreirinhas de ida e de volta. Então, nós vamos fazer a segunda carreira voltando sobre a primeira carreira que acabamos de fazer. Vamos virar e iniciar a segunda carreira. Uma correntinha é o nosso primeiro ponto baixo da carreira.
Será assim em todas as carreiras. Não introduzimos no primeiro, porque já temos a correntinha como primeiro ponto baixo, introduzimos a agulha no segundo e fazemos o segundo ponto baixo. Introduzimos a agulha no terceiro ponto baixo da carreira anterior e fazemos o terceiro ponto baixo. Introduzimos a agulha no quarto ponto baixo da carreira anterior e fazemos o quarto ponto baixo. Introduzimos a agulha no quinto ponto baixo, que é o último da carreira anterior, e fazemos o quinto ponto baixo. Lembra do aumento? O aumento será feito em todas as carreiras dos dois lados. Sem laçar o fio, introduzimos no mesmo lugar e fazemos o sexto ponto baixo. No último ponto da carreira, 2 pontos. Sem laçar o fio, lembra das 3 correntinhas? Vamos introduzir a agulha dentro da correntinha e fazer o 7º ponto baixo da carreira. Na carreira anterior, tínhamos 5 pontos baixos. Nesta carreira, 7 pontos baixos. Vamos fazer como fizemos na carreira anterior. Para a voltinha, vamos fazer 3 correntinhas. Veja, como introduzimos aqui dentro da correntinha para o último ponto da carreira, vamos introduzir aqui deste lado também, dentro da correntinha e fazer um ponto baixo. Agora vamos introduzir aqui no primeiro ponto da carreira e fazer um ponto baixo. Sem laçar o fio, vamos introduzir no mesmo lugar e fazer outro ponto baixo. É o aumento. Estamos com 3 pontos baixos. Vamos introduzir no ponto da frente e fazer o 4º ponto baixo. No ponto da frente, o 5º ponto baixo. No ponto da frente, o 6º ponto baixo. Veja, aqui na correntinha, que é o primeiro ponto da carreira, lembra da correntinha? Vamos introduzir dentro dela e fazer o 7º e último ponto baixo da carreira. Na carreira anterior, tínhamos 5 pontos de cada lado. Nesta carreira, temos 7 pontos de cada lado. Vamos virar e voltar para iniciar a terceira carreira. Vamos iniciar a terceira carreira. Uma correntinha, primeiro ponto baixo. Introduzimos no segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. 4º, 5º, 6º, 7º ponto baixo, último ponto, hora do aumento. Vamos introduzir no mesmo lugar, 8º ponto baixo. Vamos introduzir dentro da correntinha, 9º ponto baixo. Vamos ter 9 pontos deste lado. Vamos fazer 3 correntes para virar, introduzir dentro da correntinha novamente, 1 ponto baixo. Vamos introduzir no primeiro ponto da carreira, segundo ponto baixo. Introduzir novamente dentro deste ponto, terceiro ponto baixo. Introduzir no ponto da frente, 4º ponto baixo. No ponto da frente, 5 pontos baixos.
No ponto da frente, 6 pontos baixos. No ponto da frente, 7 pontos baixos. No ponto da frente, 8 pontos baixos. Veja, agora aqui fica assim. A terceira carreira e todas as carreiras ímpar, a 5, a 7, vai ter uma quantidade de pontos deste lado e um pontinho a menos deste lado. E nas carreiras pares, como nós vamos fazer agora a quarta carreira, 4, 6, 8, teremos a mesma quantidade de pontos. Então, vamos iniciar a quarta carreira. Uma correntinha, introduz no ponto da frente, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo, sexto ponto baixo, sétimo ponto baixo, oitavo ponto baixo. Estamos no último ponto, vamos introduzir no mesmo lugar, nono ponto baixo. Dentro da correntinha, décimo ponto baixo, 10 pontos deste lado. 3 correntinhas para virar, introduzimos dentro da correntinha, um ponto baixo. Introduzimos no primeiro ponto da carreira, segundo ponto baixo. Introduzimos no mesmo lugar, terceiro ponto baixo. No ponto da frente, quarto ponto baixo. No ponto da frente, quinto ponto baixo. No ponto da frente, 6 pontos baixos, 7 pontos baixos. No ponto da frente, 8 pontos baixos. No ponto da frente, 9 pontos baixos. No ponto da frente, 10 pontos baixos. Observe que na quarta carreira, nós ficamos com 10 pontos baixos de cada lado. Vamos virar e iniciar a quinta carreira. Carreira ímpar, vamos ter um pontinho a menos do lado de baixo. Vamos iniciar a quinta carreira. Uma correntinha, pula o primeiro ponto, introduz no segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, no último ponto, 10º ponto baixo, no mesmo lugar, 11º ponto baixo. Introduzimos dentro da correntinha, 12º ponto baixo, 12 pontos baixos, 3 correntinhas para virar. Introduz dentro da correntinha da carreira anterior, um ponto baixo. Introduz dentro do primeiro ponto, segundo ponto baixo. Introduz no mesmo lugar, terceiro ponto baixo. Introduz no ponto da frente, quarto ponto baixo. Quinto ponto baixo, sexto ponto baixo, sétimo ponto baixo, oitavo ponto baixo, nono ponto baixo, 10º ponto baixo, 11º ponto baixo. Então, na quinta carreira, ficamos com 12 pontos deste lado, 11 pontos deste lado. Na próxima carreira, que é a sexta carreira, vamos ficar com a quantidade de pontos iguais. Uma corrente, primeiro ponto baixo da carreira. Vamos introduzir no segundo ponto baixo e fazer o segundo ponto baixo.
Nós estamos trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo desde o início e será assim até o final da pecinha. 10 no último ponto, 11º, 12º, dentro da argola, 13º, 13 pontos desse lado, 1, 2, 3 correntes para a virada, introduzimos dentro da argolinha, primeiro ponto baixo. Introduzimos no primeiro ponto baixo da carreira, segundo ponto baixo. Introduzimos no mesmo lugar o aumento, terceiro ponto baixo. No ponto da frente, quarto ponto baixo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Veja, carreira 6, carreira par, quantidade de pontos iguais. Vamos virar a carreira 7ª, que é ímpar. Vamos ter deste lado de baixo, novamente, um pontinho baixo a menos.